Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. Esse programa aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês como fazer o diagnóstico com precisão e como ter resultados desde a primeira sessão, se tornando então um acupunturista fora da curva. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso de hipertensão arterial sistêmica, né? Vamos entender o processo por trás, a fisiologia energética por trás, as emoções por trás desse caso clínico, para nós então seguirmos uma linha terapêutica com resultados eficientes para essa paciente. Vamos lá então? Sejam todos muito bem-vindos. Café com Acupuntura. Caso clínico. Só fixar aqui para a gente começar. Isso. Então vamos lá, né? Hipertensão arterial sistêmica. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Lembrando que ontem nós tivemos a nossa primeira aula do Jornada Acupunturista Fora da Curva e foi uma aula transformadora, né? Foi uma aula para mexer com o seu intuito, com a sua transformação, com o seu propósito. Então, se você ainda não assistiu a aula de ontem, assista lá, porque vai valer a pena, tá? Qualquer coisa é só me mandar no direct aí, mas o link está na minha bio, tá? Vamos juntos porque foi incrível e você precisa assistir a aula de ontem para entender a aula de amanhã, que vai ser determinante, tá? Vou aprofundar ainda mais porque eu quero trazer na quinta-feira, na nossa terceira aula, exemplos práticos de como você pode usar isso. Mostrar na prática como usar isso, beleza? Vamos lá então? Vamos começar aqui? Olha só, nós temos então uma paciente de 47 anos de idade. Tá? Com dois filhos. Ela teve 3 gestações e um aborto. Tá? Teve 3 gestações, um aborto e teve teve 2 filhos. Tá sem som? Como que tá aí? Ótimo, a Rafa falando ali que tá sem som, voltou. O som tá ok aí pra todo mundo? O som tá ok aí pra todo mundo? O chazinho tá quente. Maravilha. Então vamos. Então, paciente, 47 anos, casada, 2 filhos. Teve 3 gestações, um aborto e 2 filhos, tá? Já retirou a vesícula biliar, já fez cirurgias de varizes, tá? Tem uma hérnia umbilical que está aguardando para fazer cirurgia. Hérnia umbilical, tá? E a queixa principal dela é a hipertensão arterial sistêmica. Tá subindo bastante a pressão, tá? E ela sente questões de sensibilidade, ela sente um queimor. Como se estivesse queimando, né, a cabeça e a língua. Ela sente como se fosse um queimor que chega na cabeça e na língua dessa paciente. Então olha só que interessante, porque temos um caso um pouquinho diferente, né? Hoje, um caso com poucas informações, mas que nós temos capacidade de fazer a avaliação dessa forma através da fisiologia energética, e não só através da fisiologia energética, mas também através do processo, né, de diagnóstico dessa paciente que nós vamos fazer através da língua. Então olha só, é uma paciente casada, né, mãe de 2 filhos,
que já retirou a vesícula biliar por cálculos. Então, se tem cálculos, né, na vesícula biliar, nós temos que ter a interação, né, da terra, o acúmulo da umidade, da mucosidade, da fleuma, chegando aqui na vesícula biliar, alterando a forma, causando a formação de cálculos biliares. Então, por isso que ela retirou a vesícula biliar. Tá? Retirou a vesícula biliar, também já fez cirurgias de varizes, né? E os vasos sanguíneos são nutridos pelo elemento fogo, né? Vasos sanguíneos são nutridos pelo elemento fogo. É uma paciente que também tem uma hérnia umbilical, então aqui já nos mostra também, novamente, né, a alteração de forma. Então está bem presente as alterações de forma aqui nessa paciente, né? Tanto é que ela já teve cálculos na vesícula, a hérnia umbilical, e ela vem então, né, falando, né, a respeito da hipertensão arterial sistêmica. Tá? A pressão sobe, está descontrolada há mais de 2 meses, mais ou menos. Tá? E olha só que interessante, que ela fala que ela sente como se estivesse queimando, né, a cabeça e a língua. Se nós pararmos para pensar, queimor vem, né, da energia Yang, e energia Yang se acende para onde? Para a cabeça, né? Então, possivelmente, ela pode ter um excesso de energia Yang que está chegando na língua, a língua é um broto do coração, né? Então, só quanta alteração essa paciente tem do fogo, né? Então, o excesso de fogo gerando, então, né, podendo gerar muita terra e consumindo a madeira, né? Então nós temos uma característica de uma tríade de desequilíbrios primários aqui. Show? Aí, travou aqui novamente, parece que estabilizou. Como que tá aí para vocês? Me confirmem aí. Hoje a internet parece que não está tão legal, né? E aí? Tá ok? Tá travado ou não? Som e imagem, legal? Ótimo, beleza. Então vamos lá. Perfeito, vai dar certo. Então, vamos lá, que definitivamente nós temos aqui um comprometimento, né, do fogo, da madeira e da terra. Então vamos precisar avaliar isso dentro do diagnóstico energético. Então vamos lá, deixa eu trazer a foto da língua dessa paciente para nós fazermos a avaliação. E aí, vamos fazer aquele diagnóstico preciso dessa língua. Nós fazemos o diagnóstico preciso aqui por 4 etapas. A primeira etapa é avaliar a saburra, se ela está presente ou ausente. Se ela estiver presente, ela pode ser branca ou amarela. O segundo fator é a cor da língua. A cor da língua ela pode ser vermelha, pálida ou arroxeada. O terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma, né? As alterações de forma. Definitivamente nós podemos então avaliar todas as alterações de formas na língua: fissura, edema, denteado, trêmula, desviada, tudo isso nós podemos avaliar nas alterações de forma. E por fim, o quarto fator que nós vamos avaliar é a umidade, tá? E a umidade, então, nós vamos ver com relação aos líquidos orgânicos, né? Se está presente ou se está ausente, né? Se tem brilho na língua ou se ela apresenta com a característica mais seca. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. E aí, essa língua apresenta ou não saburra? Tem saburra ou não tem saburra? Se tem, ela é branca ou amarela? Saburra branca. Perfeito. Tem saburra, a saburra está presente, ela tem uma característica mais esbranquiçada. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha?
Lógico que a iluminação não está tão boa, né? A língua está com um pouco de sombra, né? Pegando mais da metade dela de sombra. Mas se você olhando assim, você vê essa língua como mais vermelha, pálida ou arroxeada? Perfeito, né? É uma língua que tem sim a ponta mais vermelha e ela está pálida para arroxeada. As laterais bem pálidas, né? Show, maravilha. Pálida nas laterais, perfeito. E aí, né? O terceiro fator nós vamos avaliar as alterações de forma. E aí, quais são as alterações de forma que nós temos nessa língua? Tem fissura? É uma língua volumosa, edemaciada? Tem marcas de dentições? E aí? Aparentemente, parece não ter fissura, né? Mas é uma língua volumosa, é uma língua bem edemaciada, né? Podemos até ver algumas marcas de dentições. Perfeito, edemaciada, denteada, né? E por fim nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar a umidade. E aí, nós conseguimos ver brilho nessa língua, apesar da qualidade da foto? Tem brilho? Tem acúmulos de líquidos orgânicos? Ou ela é uma língua mais seca? Como vocês avaliam a umidade dessa língua? O que vocês acham? Tem um certo brilho nas laterais, né? Que nos mostra uma certa umidade e no centro parece ser mais seca, né? O centro parece ser mais seca. Então, úmida nas laterais e seca no centro. Perfeito. Temos então aqui os achados dessas línguas, né? Temos o achado dessa língua. Agora precisamos traduzir isso para os desequilíbrios energéticos. Se tem saburra branca, tem frio. Se tem a ponta vermelha, tem calor no coração. Se a lateral está pálida, tem uma deficiência de sangue. Se está arroxeada, tem uma estagnação de sangue. Se está edemaciada, né, volumosa, tem uma estagnação de Ti também. Se está denteada, essa estagnação de Ti já chegou no fígado e na vesícula biliar. Se está úmida nas laterais, ela tem uma deficiência de energia Yang Qi do pulmão. Se ela está seca, ela tem calor. Nossa! Show de bola! Show de bola! Porque agora nós chegamos em alguns padrões de desequilíbrios. E olha só que interessante. Olha só que interessante, porque essa língua, então, ela apresenta saburra branca, então ela mostra que tem frio interno. Ela não teve nenhum questionamento de desequilíbrio físico na água, mas ela tem uma energia que representa o frio, que consome a essência, que altera o movimento da água. Então olha só que isso é interessante, porque já nos chama atenção para alguns fatores importantes, tá? Então tem frio, ela tem muito calor. Calor onde? No coração, né? Calor no coração e um calor geral. Então é uma síndrome de característica mista. A síndrome de característica mista, né? Calor no coração, calor geral, mas a saburra está branca. Então nos mostra que é um desequilíbrio mais difícil de tratar, porque tem uma síndrome combinada, né? Tem um padrão misto de desequilíbrios, tá? Tem deficiência de sangue. Olha, deficiência de Xue.
Se tem alguma deficiência de sangue em algum lugar, nós também temos a estagnação de sangue. Não só de sangue, mas também de energia. Porque já tem alteração de forma ali nas laterais da língua. E essa é uma paciente que já retirou a vesícula biliar. Então, além dela ter as alterações de forma energética, isso já chegou no físico. Já alterou a fisiologia energética lá da vesícula biliar, alterando a forma, tendo a formação de cálculos biliares. Tanto é que ela precisou retirar a vesícula biliar por conta dos cálculos. Ela também tem uma estagnação bem grande de Ti aqui da Terra, mostrando o volume da língua, né? Ela também tem uma deficiência da energia Yang Qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Olha só que interessante, porque agora essa paciente tem um processo bem interessante de comprometimento energético nos 5 movimentos. Então, olha só, ela tem um comprometimento físico em 3 elementos, ela tem um comprometimento energético em 5 elementos e ela tem um comprometimento emocional que não foi citado. E nem sempre o paciente chega e te dá abertura para você entender os padrões de desequilíbrios emocionais dele. Mas se você definitivamente entende que as emoções é um ponto primordial nesse processo, você sabe que as emoções geram desequilíbrios energéticos que geram desequilíbrios físicos. Então, o padrão de desequilíbrio energético dela nos 5 movimentos já chegou em 3. Se não for corrigido isso aqui, a tendência é que esses padrões de desequilíbrios cheguem nos 5 elementos. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Mas o grande X da questão a grande diferença que você vai fazer na vida desse paciente é quando você aprender a trabalhar as emoções. O grande X da questão aqui, é trabalhar as emoções. Então, essa paciente não colocou nada para nós aqui de patologias emocionais, de alterações emocionais, mas nós sabemos que ele é a grande cereja do bolo. Ele é o que vai determinar os seus melhores resultados. Então, nós vamos sim trabalhar o físico aqui no curto prazo, trabalhar o energético no médio prazo, mas o longo prazo, o que vai fazer a diferença, o que vai transformar a vida do seu paciente, o que vai fazer você ser um profissional de referência, um profissional fora da curva, vai ser definitivamente trabalhar as emoções do seu paciente. Essa é a grande virada de chave. É isso que torna você não só um colocador de agulha, mas um acupunturista fora da curva. E foi tudo isso que eu demonstrei para vocês, provando por A mais B com artigos científicos na aula da jornada Acupunturista Fora da Curva de ontem. Então você não pode ficar de fora. Vai lá no link da minha bio, assista a aula, tá? Tá nos stories também, e qualquer coisa me chame no direct que eu te mando o link da aula de ontem. Foi uma aula incrível, foi uma aula fenomenal, de explodir a mente realmente. Quem aí assistiu a aula de ontem? Quem assistiu a aula de ontem aí? Manda aí a cabecinha saindo fumaça se você assistiu a aula de ontem e realmente ela explodiu a sua mente. Justamente por conta disso. Porque a emoção é o grande diferencial. É o que vai transformar a vida, né? Nós até falamos muito da metamorfose do autoconhecimento. Porque trabalhar as emoções vai gerar um autoconhecimento. Vai gerar um alto padrão de controle das emoções. Vai gerar, então, um processo de inteligência emocional. E aí, então, se nós temos padrões de desequilíbrios dos 5 elementos, nós sabemos que realmente o frio gera uma estagnação de energia.
A estagnação de energia altera a forma, altera a circulação de sangue. Começa, então, o frio não controlar o fogo e o fogo começa a se acender. Por isso que a ponta da língua dessa paciente é mais vermelha. Por isso que a língua dessa paciente é mais vermelha. Por isso que ela sente esse queimor na cabeça. Por isso que ela sente esse queimor na língua. Por isso que essa paciente já fez cirurgia de varizes, porque o excesso de calor consome os vasos sanguíneos dela. E agora ela chegou com um quadro de hipertensão arterial. A pressão está alta. A pressão está alta. Então, essa paciente precisa controlar todos esses padrões de desequilíbrios. Mas o que mais chama atenção nesses padrões de desequilíbrios são o calor, o frio, né? E essa estagnação de energia. Então ela tem desequilíbrios importantíssimos do fogo, da terra e da água, mesmo a madeira apresentando aqui várias alterações. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos usar vasos maravilhosos, para controlar esse padrão de desequilíbrio. Então BP4CS6, porque controla a energia Yin, controla a energia Yang e trabalha já as emoções. Lógico, isso aqui é uma parte inicial do tratamento. Você pode aprofundar ainda muito mais nas questões de tratamento dessa paciente. Você consegue trabalhar de uma maneira muito mais ampla as emoções do seu paciente. Muito mais ampla. E é isso que eu estou mostrando na jornada acupunturista fora da curva. Como trabalhar essas emoções de maneira profunda, ressignificando elas, transformando emoções em sentimentos, né? Transformando o seu paciente em uma metamorfose de autoconhecimento. Show? Então olha só, emoções, mas nós podemos também aqui, trabalhar o P7 para melhorar a energia Yang e fazer essa energia circular, né? Diluir ela e fazer ela circular. E também podemos usar o R6 para melhorar o frio. Olha que quando você definitivamente entende de anamnese, de fisiologia energética e do diagnóstico preciso, você ainda pode oscilar entre o P7 e o R6 e usar o VB41-TA5. Vai depender dos seus objetivos. Se você quer melhorar mais o frio e a energia Yang, P7R6. Se você quiser trabalhar mais a essência, você trabalha mais P7R6. Mas se você quiser trabalhar mais a circulação de energia e o calor, você pode usar VB41-TA5. Faz sentido? Vocês conseguem entender quando usar o P7R6 e quando usar VB41-TA5? Porque agora nós podemos, pensar ainda mais. Se você busca o tratamento da hipertensão, você pode usar o VB41 com TA5 porque ele controla mais o fogo. E depois você ir e usar o P7R6 para trabalhar mais a essência, para não deixar esse frio contradominar o fogo e a terra. Show? Mas podemos ir mais longe, que temos ainda pontos de indicação aqui para controlar o fogo. C3, C7 diminui o calor. Pontos como R3 melhora o fogo. Pontos como CS5 e CS3 vão auxiliar na descendência da energia Yang, melhorando esse calor, melhorando esse queimor na cabeça. Ponto VG26, que é da ponta do nariz, ele melhora o quadro de hipertensão arterial, ele controla a pressão arterial. Então olha quantas possibilidades de tratamento nós temos agora para tratar o nosso paciente. Olha a possibilidade que nós temos para tratar os nossos pacientes. Seguindo uma linha terapêutica com um raciocínio clínico e lógico em cima da fisiologia energética, em cima da anamnese, em cima do diagnóstico preciso.
Isso aqui é válido, isso aqui vai trazer resultados importantes. Mas se você quiser entregar o seu melhor para o seu paciente, se você quiser impactar a vida do seu paciente, se você quiser mostrar para ele realmente que você é um acupunturista fora da curva, você pode vir e trabalhar essas questões com inteligência emocional. Porque dentro da inteligência emocional, você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que essa paciente de 47 anos pode ter vivido lá dentro, quando ainda estava no ventre da mãe dela. Emoções que a mãe dela passou para ela. Como eu expliquei na primeira aula da Jornada Acupunturista Fora da Curva. Assista essa aula. Vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Mas você também pode fazer a dessensibilização do fogo para controlar a ascendência da energia Yang e controlar também a ansiedade, a emoção. E aí você pode fazer também a dessensibilização da terra para melhorar a estabilização do fogo, a estabilização da pressão arterial. Assim como também você pode fazer a da água para quê? Para melhorar o padrão de frio desse paciente e não deixar que esse frio gere mais estagnação de energia, gere mais ascensão da energia, piorando o quadro de cefaleia dela, piorando o quadro de hipertensão dela. Paty, me mande um direct, eu te mando o link da aula da Jornada Acupunturista Fora da Curva. Mande um direct, eu te mando. Tá? Mas o link está na minha bio também. No canal do Acupunturista no Telegram também tem. Tá? Certo? Então, olha a quantidade que você vai fazer aqui. Mais do que isso, né? Essas dessensibilizações não vão fazer só o controle energético e emocional. Essas dessensibilizações, elas vão fazer o quê? Elas vão melhorar a conectividade do sistema límbico com o neocórtex para trazer racionalização, conscientização, discernimento, clareza mental e decisão para o paciente ter um autocontrole das emoções, ter um autoconhecimento dessas emoções e assim, então, promover inteligência emocional. Para quê? Por que a inteligência emocional é importante? Porque definitivamente quando você trabalha o seu paciente com autocontrole das emoções, quando você trabalha o seu paciente com autoconhecimento, essa promoção da inteligência emocional evita novos desequilíbrios energéticos que podem chegar em desequilíbrios físicos. Então, além de você tratar, você está fazendo um trabalho preventivo com o seu paciente. Além de você tratar, você está fazendo um trabalho preventivo com o seu paciente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar que essa é uma forma de tratamento muito interessante e que promove um resultado incrível no seu paciente, não só no físico, não só no energético, mas no temperamental, no consciencial, no emocional, promovendo um autocontrole, um autoconhecimento? É uma metamorfose, é uma transformação, é você mostrar, fazer com que o seu paciente olhe para dentro dele, mas sem falar nada, apenas usando as agulhas como veículo. Apenas usando as agulhas como veículo. É você dar um estímulo para o seu paciente para que ele possa definitivamente entender que alterações emocionais que estão dentro dele, seja no consciente ou no inconsciente, estão atrapalhando a vida dele. Mas você não precisa falar nada. O seu próprio paciente te fala. Seu próprio paciente te fala. Entender isso faz toda a diferença. Entender isso faz toda a diferença. Faz tanta diferença que olha só como pacientes que foram tratados com essa linha terapêutica evoluem. Olha isso aqui. A primeira língua é uma língua de um paciente com um excesso de ansiedade, com TDAH, que foi tratado com dessensibilização gestacional e com a água. Olha a evolução da língua desse paciente. Olha a evolução da língua desse paciente. Mudou ou não mudou essa língua?
Um paciente extremamente ansioso. E não melhora só a língua, melhora o padrão, melhora o autoconhecimento, transforma a vida. Transforma a vida. E não é só esse caso. Nós temos inúmeros casos de melhora de padrão dos pacientes através dessa linha terapêutica. São resultados incríveis. Olha essa aqui da Fernanda. Fernanda está até aí conosco. Olha só. Tratamento das emoções. Olha a alteração da mudança dessa língua em 6 dias. Em 6 dias. Percebem que isso é a grande cereja do bolo? Essa é a grande mudança. Olha essa aqui da Fernanda também. Do dia 12 de janeiro para o dia 26. Resultado incrível em 3 sessões. Tratamento de ansiedade e irritabilidade. São evoluções que você percebe na prática. Que você percebe na prática. No dia a dia. Usando uma linha terapêutica com maior eficiência. Com maior eficiência. Isso é incrível. Isso é incrível. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui para mostrar. São tantas melhoras. Acho que os outros não estão aqui. Os outros não estão aqui. Mas depois eu mostro também. Aí, ó, o que mais tem é o paciente com ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de diagnóstico de ansiedade do mundo. E o 5º maior em depressão. Em depressão. Precisamos estar atentos, precisamos estar preparados para atender inúmeros pacientes que estão precisando. Se você domina uma técnica como essa para trazer resultados incríveis, basta você divulgar o seu trabalho, mostrar resultados para os seus pacientes, que os próprios pacientes vão indicando outros pacientes, e quando você vê, você está com a agenda cheia. Você está ganhando bem com a acupuntura. Você está deixando o seu trabalho, na qual você usava a acupuntura apenas como meio para ganhar um pouquinho a mais, complementar a sua renda, e torna a acupuntura a sua principal fonte de renda. Essa é a transformação. Essa é a grande diferença. Então, eu estou mostrando tudo isso, como você faz esse passo a passo na prática, através da jornada acupunturista fora da curva. Então, se você quiser assistir essas aulas, o link está na minha bio, faça sua inscrição lá, acupunturista fora da curva, tá? Qualquer coisa me chame no direct, assista a primeira aula que foi ontem, tá? Amanhã nós teremos a nossa segunda aula e quinta-feira eu mostro na prática como fazer isso. Como melhorar essa consciência, essa racionalização, como melhorar esse discernimento, essa clareza mental, como limpar as emoções que estão aprisionadas lá no sistema límbico do seu paciente, fazendo com que os padrões de desequilíbrios energéticos gerem patologias físicas. Então você não pode perder. Então vai lá, assista a aula, compartilhe com seus colegas, coloque mais pessoas para assistir esse conteúdo, porque juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas, unidos, nós seremos imbatíveis. Show de bola? Então, quero agradecer a cada um de vocês a participação, lembrando que essa semana estou todos os dias fazendo discussões de casos clínicos aqui no Café com Acupuntura. Amanhã teremos mais uma discussão de caso clínico, tá? Você não pode perder. Se você tem um caso clínico que queira que eu discuta, pode mandar o link, pode mandar a avaliação, né? E a foto da língua no meu direct, que eu coloco aqui na lista para nós fazermos, tá? Lembrando que Jornada Acupunturista Fora da Curva está disponível. Vou tirar foto do quadro agora e vou postar lá na comunidade do Acupunturista no Telegram. Se você ainda não participa dessa comunidade, vai lá no link da minha bio, porque lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa todos os dias, tá? É um processo que estamos juntos nessa evolução. Show? Maravilha?
Então tenham todos um excelente dia. Muito obrigado, Moisés, comprou um selinho aí para nós ajudar, tá? Muito obrigado pelo incentivo. Vocês são incríveis e eu estou aqui por vocês. Contem comigo sempre, porque aqui definitivamente vocês vão ter um professor que vai pegar na mão de vocês para sermos juntos acupunturistas fora da curva, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu direct. Amanhã eu volto com mais um caso clínico às 8 horas da manhã e 8 horas da noite de amanhã teremos a segunda aula da jornada acupunturista fora da curva. Um grande abraço e tchau, tchau.